Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Na aula de hoje eu vou falar um pedacinho da aula do sistema muscular, que são as alavancas. Na verdade, antes de entrar no assunto propriamente dito, vou definir para vocês o que são alavancas. As alavancas são um tipo de máquinas simples utilizadas para multiplicar a força aplicada sobre um objeto. São constituídas por uma barra rígida que pode girar sobre um ponto de apoio, e o princípio de funcionamento das alavancas foi definido por Arquimedes no século III a.C., originando uma frase famosa que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu deslocarei o mundo. Sendo assim, todo o sistema de alavancas é composto de uma barra rígida que compõe um braço de força, um eixo de rotação, um apoio de rotação, uma força aplicada e resistência quando presente. No corpo humano, esses elementos são identificados da seguinte maneira: os ossos vão representar as barras rígidas, as articulações representam os eixos de rotação, os músculos representam a força aplicada através da contração, e a resistência é o movimento no corpo humano que pode ser por uma força externa, como a própria massa dos segmentos corporais, pesos aplicados, forças da gravidade, entre outras. Bem, além desses fatores que nós explanamos, todo o sistema de alavanca possui ainda, um ponto de aplicação de força, que é normalmente aplicado pelo ponto de inserção do músculo, um eixo. Vocês também podem encontrar um eixo, apoio, fulcro em alguns livros de anatomia, e o ponto de aplicação de resistência, que é relacionado, por exemplo, ao centro de gravidade da alavanca ou a localização de uma resistência. Vou falar aqui, citar para vocês os principais alavancas que existem no corpo humano e como elas são classificadas. Então, existe a alavanca interfixa, também classificada como alavanca de primeira ordem, que fica entre, quando o ponto de apoio, o fulcro, o eixo, fica situado entre a força potente e a força de resistente, aqui como listrado nessa barra aqui, onde ilustra o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Portanto, quando isso ocorre, é uma alavanca interfixa. E para ficar mais fácil aí de vocês memorizarem, eu coloquei alguns exemplos de alguns objetos para vocês correlacionarem os tipos de alavanca. Então, aqui a alavanca interfixa, nós temos aqui, ocorre na articulação atlanto-occipital, na qual vai fazer flexão e extensão da cabeça, na qual vemos, aqui visualizamos o eixo ou ponto de apoio, que fica entre a força e a resistência. Semelhantemente, ocorre com a tesoura, que a gente encontra aí o ponto de apoio, o eixo ao centro, a resistência e a força, assim como descrito. Nós temos também a alavanca interresistente, ocorre quando a força resistente,
fica entre o ponto de apoio e a força potente, né? Uns exemplos assim bem fáceis de vocês memorizarem o exemplo do carrinho de mão e o quebra-nozes, como a gente vai ver na ilustração seguinte do próximo slide. Então, aqui na barra, o que a gente vê na alavanca interresistente, né? Então, a gente tem a força resistente, que está aqui ao meio, que fica entre a força potente e o ponto de apoio. Isso ocorre principalmente, né, quando a gente fica na ponta dos pés, né, que ocorre aí a resistência, a contração dos músculos da panturrilha, que gera a potência que eleva o calcanhar. E quando a gente faz aquele exercício, por exemplo, de panturrilha, né, na academia, que é a flexão dos músculos posteriores da perna, ocorre aí a alavanca interresistente. Então, alguns exemplos assim bem fáceis de vocês correlacionar essa alavanca, como vocês podem ver, né? Nós temos a resistência, que fica ao meio, a força muscular e o apoio à frente. Então, aqui no carrinho de mão e aqui no exemplo do quebra-nozes, ocorre exatamente isso, né? Nós temos o apoio, né? O funco, a resistência e a força, o mesmo que ocorre aqui no exemplo anatômico. Aqui o ponto de apoio, a resistência e a força. E para finalizar, nós temos uma última alavanca, que é a mais frequente no nosso corpo, que é a alavanca interpotente, que é quando a força potente, né, fica localizada, né, entre o ponto de apoio e a força resistente, né? Então, a força potente, como nós visualizamos aqui na barra, ela localiza-se entre a força resistente e o ponto de apoio, caracterizando aí uma alavanca interpotente. Então, um exemplo bem fácil de vocês estarem memorizando são pinças e os cortadores de unha. Então, aqui nós temos, como falado, né, nós temos o ponto de apoio e a resistência e a força. O mesmo ocorre nos exemplos mais fáceis para vocês estarem correlacionando. Então, aqui nós temos a articulação do cotovelo, e na hora que ocorre aqui a flexão do músculo bíceps braquial, ocorre essa alavanca interpotente, sendo que esses tipos de alavanca interpotente, né, ela é aplicada quando a potência está entre o ponto fixo e a resistência. Ela também é classificada de terceira classe, né, exerce a contração do músculo bíceps braquial, a articulação do quadril, né, também é um ponto fixo, e a contração dos músculos adutores é uma potência. Então, pessoal, aqui eu falei sobre as principais articulações, as principais alavancas que existem no corpo humano. Muito obrigada.